Efésios 5,15. Coloque-se, por favor, em pé. Nós vamos ler. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. A igreja de Deus diz amém. Pode se assentar, por favor. Nos filmes que a gente assistia, a imagem vive. Os filmes, eu imagino que mais nos filmes orientais antigos, mas não somente. Isso acabou se difundindo, essa imagem. A imagem é a de um sábio que vive no alto de uma montanha e um aprendiz vem subindo a montanha por meio de uma escadaria e com muita sofreguidão, ofegando até, chega ao topo da montanha, prostrando-se diante do grande sábio, para obter sabedoria. Os sábios de hoje, do nosso tempo, não estão mais no alto das montanhas. Eles estão principalmente nos canais das redes sociais, nos cursos que são vendidos, prometendo que se a gente comprar o curso e fizer o curso, afinal de contas, quantos cursos você vê o anúncio o tempo todo nas redes sociais? Que se você fizer o curso, então você vai aprender o que você ainda não sabe, mas que se você soubesse, a sua vida seria muito melhor do que ela é hoje. Na imagem antiga, para merecer sabedoria, você tinha que se esforçar. Na imagem de hoje, basta ter dinheiro para pagar. Sabedoria que não é conquistada, é comprada. Mas a verdadeira sabedoria, abre parênteses, eu achei uma coincidência tremenda, a forma como as minhas mensagens, de uma maneira que eu não planejei, todas começaram a convergir nesse assunto. Se eu não estou enganado, é a 4ª mensagem que eu prego envolvendo domingo de manhã e noite, com o tema da sabedoria repetidas vezes. Eu não planejei isso de coração, não. Certamente alguém planejou, porém. A verdadeira sabedoria não é educação financeira, ou autogestão emocional, ou desenvolvimento de aptidões e saber fazer isso ou aquilo. Embora não há dúvida que perpasse essas coisas, e embora também essas coisas sejam úteis em si mesmas, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que faz uma diferença real na vida, consiste em saber fazer as coisas do jeito de Deus. É entender. Quantas vezes na vida a gente se encontra perplexo, confuso, sem entender o que está acontecendo, como compreender a situação em que nos encontramos? É ter essa capacitação da parte de Deus, a de entender segundo Deus. Você vai encontrar gente para te ajudar a entender segundo N teorias e segundo N visões de mundo. A verdadeira sabedoria é entender segundo Deus. E não somente isto, mas saber agir segundo Deus diante de uma situação. O principal texto, e vai ser o texto que eu vou finalizar a minha mensagem de Tiago, fala que se algum de vós carece de sabedoria, necessita de sabedoria, peça a Deus. Mas nós esquecemos que esse texto está num contexto mais amplo que fala exatamente das provações da vida. Sabedoria nas provações da vida, para ser mais específico, mais preciso, é saber interpretar, entender o que está acontecendo, o que significa esta situação, segundo Deus.
para conseguir reagir e me comportar diante da situação igualmente segundo Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Entender, para eu ser repetitivo, entender o que está acontecendo na minha vida, mas entender de acordo com Deus e reagir de acordo com Deus igualmente. Essa sabedoria não é merecida. Como poderia ser merecida? Essa sabedoria não é comprada. Quanto custaria? Quem teria condições de pagar por ela? A notícia maravilhosa é que essa sabedoria é dada. E mais ainda, espante-se, é que se você já é um servo de Jesus Cristo, isso é, se você já é uma pessoa convertida, ela não é somente possivelmente dada, ela já foi dada a você no ato da salvação. É sua, basta usar. Basta procurar crescer nela. Esses versículos que nós acabamos de ler, desde o começo do estudo dessa passagem, eu falei sobre o tanto que está sendo falado aqui do verbo andar. Confira aí comigo, em 4:1, andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Em 4:17, testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios. 5:2, andai em amor como também Cristo nos amou. 5:8, andai como filhos da luz. E agora 5:15 diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Andar em sabedoria. A primeira colocação desta mensagem, meus irmãos, é: o pai preocupa-se com seus filhos. O pai preocupa-se com seus filhos. É natural que um pai se preocupe com seu filho, com a sua filha. E isso se aplica à forma como Deus zela por nós. Deus manifesta na Escritura Sagrada o seu zelo, o seu cuidado. Eu usarei essa palavra, a sua preocupação com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com a forma como nossa vida se encontra. Deus se preocupa com isto. Deus olha para a nossa vida com certa preocupação pela forma como estamos vivendo, pelas coisas que estamos fazendo, pelo procedimento que temos praticado. É verdade que pais humanos, viu, papai e mamãe? Pais humanos às vezes extrapolam os seus limites, viu, papai e mamãe? E começam a querer ser espécies de deuses na vida dos seus filhos, governando para muito além do que o próprio Deus lhes confiou. Para estas pessoas cabe o texto que diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Existem outros, é verdade, que assumem uma postura totalmente ou gradativamente, alguns mais, outros menos, omissa. São dois erros, dois extremos de erros. Diferente de pais que são omissos, Deus não é omisso. Diferente de pai que é ultraprotetor, invasivo, injusto, exagerado, Deus, nenhuma dessas coisas é. Deus é um pai que nos ama, na proporção do seu amor, preocupa-se conosco, mas tudo isso é um reflexo do amor que Deus tem por nós. É um reflexo do quanto Deus deseja o nosso bem. Por que Deus se preocuparia conosco? Nós somos uma fração do pó aos olhos de Deus, em tamanho, em tempo de vida, em significado. O que é que pode a nossa vida representar diante de Deus? A fração da fração da fração do subnitrato do pó de nada. Ele é eterno. Ele é infinito. O conhecimento humano explora a grandeza deste universo, e este universo é a obra de Deus, ele é maior do que este universo. Imagine o poder, imagine a imensidão dele. Então, por que é que ele, eterno e infinito, o Criador, por que é que ele se importaria com as trapalhadas que eu pratico aqui? Eu que sou a fração da fração da fração do subnitrato do pó de nada. Porque ele ama. O amor faz total diferença.
O amor move o coração de Deus a se importar conosco, com o nosso bem. O amor faz com que Deus tenha essa preocupação paternal que Ele revela por nós. Eu creio que Paulo escreveu, mas quem estava falando por meio de Paulo é Deus. Você acredita nisso também? Você não é um herege liberal, né? Não, né? Então você acredita que quem estava falando por meio de Deus é o apóstolo Paulo. Deus está usando este homem para expressar o sentimento do coração do próprio Deus para conosco. E Deus fala conosco: meus filhos, não andem como nécios. A palavra significa sem sabedoria, eu coloquei isso aí no seu resumo. Não andem, Deus diz, meus filhos, não andem como insensatos, pessoas sem cabeça, sem mente, sem disposição. Deus diz, meus filhos, não andem como bêbados. A palavra significa isso mesmo, ébrio, entorpecido, a pessoa que não reage, a pessoa que não tem controle exatamente de suas reações. Deus diz, meus filhos, não andem como nécios. Meus filhos, Deus diz, não andem como insensatos. Meus filhos, Deus diz, não andem como bêbados. Deus preocupa-se conosco. A tolice, irmãos, não é um problema intelectual. A tolice é um problema espiritual. Existe muito doutor nesse mundo que aos olhos de Deus é um tolo. E existe muita gente iletrada que usufrui da sabedoria do Espírito Santo. Veja o que diz esse texto. Onde começa o conhecimento? Não é na carteira escolar, não é no diploma, não é no avanço acadêmico. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O problema não é cognitivo, o problema não é de memória, o problema não é cerebral, não é neurológico, o problema é espiritual. O problema da tolice é um problema espiritual. Não é um problema do que você faz, você, permita eu falar assim, embora eu caiba aí dentro também, não é um problema do que a pessoa faz, do que eu faço, você faz, é um problema do que se é. É um problema não do que se faz, é um problema do que se é. Até o tolo, diz Provérbios, esse texto é tremendo. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. A tolice está enterrada debaixo do silêncio. E o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Esse texto não está dizendo que se a gente ficar calado, a gente passa melhor. Não. Esse texto está dizendo que se nós observarmos atentamente nossas palavras e nossas ações, é por esse canal que a gente consegue enxergar dentro do nosso coração. E o que a gente enxerga dentro do nosso coração? O problema da tolice. A tolice é um problema universal. E eu coloco esta colocação aqui, a fim de que ninguém proteste pensando assim, eu vim ao culto, o pastor me ofender. Não. A tolice é um problema universal, isto é, de todos, e congênito. Provérbios diz, a estultícia está ligada ao coração da criança. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança. Quando você quer que seu filho aprenda inglês, você bota ele na aula de inglês. Se você quer que ele aprenda judô, você bota na aula de judô. Se você quer que ele aprenda a tocar piano, ele vai ter que se expor às longas horas de aulas de piano. Mas onde a criança aprende a mentir? Onde ela aprende a desobedecer? Vem de fábrica. Dê parabéns a si mesmo. Você transmitiu isso para o seu filho, ele aprendeu direitinho. A tolice é uma moléstia espiritual epidêmica, agravada e terminal. Epidêmica, agravada e terminal. Os lábios do justo apacentam a muitos. Aí no seu resumo está o texto de Provérbios 10:21. Os lábios do justo apacentam a muitos. Agora leia comigo o final. Mas os tolos morrem por falta de entendimento. Os tolos morrem por falta de entendimento. Olha o versículo logo abaixo aí no seu resumo, Provérbios 18:7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço
para a sua alma. Eu não sei se você já tinha pensado com muita seriedade sobre este assunto. Parece até ser um assunto acessório, um assunto secundário, mas se a gente olhar para tudo que a Bíblia diz sobre isso, não tem nada de apêndice nisso, não tem nada de secundário. A coisa é totalmente digna que você olhe para ela com muita seriedade. Quando a gente coloca em lista, quando a gente agrupa o que a Bíblia ensina sobre este assunto, eu repetirei, não é um problema intelectual, é espiritual. Não é um problema do que se faz, mas do que se é. É um problema espiritual, universal e congênito. Epidêmica, agravada e terminal, um mal para o qual nós não temos cura em nós mesmos. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Você pode declarar a sabedoria, o coração humano rejeita. Ser oferecido, ser exposto, mostrar aqui no rosto, e a pessoa continua rejeitando e não querendo. Nós não temos cura em nós mesmos. A palavra da cruz, onde está revelada toda a sabedoria de Deus no Evangelho, é loucura para os que perecem. Você está entendendo a gravidade do assunto? É algo terminal. Está em todos. Você se lembra de uma doença de 4 anos atrás, até é ruim a gente lembrar desse negócio, mas por causa daquilo, a nossa vida mudou por completo. Durante alguns meses, a realidade foi totalmente modificada. A gente usava máscaras, lembra disso? É ruim lembrar. Era obrigatório usar máscaras. Nós ficamos presos dentro de casa, sem poder sair, encarcerados dentro do nosso próprio domicílio. E de fato, não diria, com muita gente que morreu de Covid. Você perdeu alguém por causa do Covid, eu também. A tolice mata muito mais. O índice de contágio dela é 100% e o índice de fatalidade dela é 100%. Por causa do Covid, a gente fez um monte de coisa para não pegar Covid. Até hoje tem álcool em gel em tudo quanto é lugar. E a gente acabou adquirindo o hábito de, para um bom hábito dê certo. O que a gente faz contra a tolice? O que a gente faz contra a tolice? Contra a insensatez? A tolice só pode ser curada pelo milagre da salvação em Cristo Jesus. A tolice só pode ser curada pelo milagre da salvação em Cristo Jesus. Quando a pessoa é transportada por Deus da morte para a vida, quando ela é tirada do domínio das trevas e integrada ao reino da luz do Senhor Jesus Cristo, ela recebe da parte de Deus uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente. Mais de todas as coisas, quando nós somos salvos, isto é, quando Deus faz essa obra em nossa vida, Deus implanta em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado a cada salvo no ato da sua reconciliação do Pai como um selo que garante a sua salvação. É nele, é no Espírito Santo que nós temos o depósito da sabedoria celestial, que nós aprendemos a aplicar ao viver por intermédio da Escritura. E nós somos assim livrados de terríveis tolices pela obra do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não trabalha primariamente por meio dos seus sentimentos. O Espírito Santo não trabalha primariamente por meio das suas intuições, por meio dos seus achismos, dos seus sonhos, por meio das impressões do seu coração. O Espírito de Deus trabalha primária e preferencialmente por meio da Escritura Sagrada. E todo o povo de Deus diz: Ele usa da Escritura para arrancar a tolice e substituí-la pela sabedoria, para confrontar a tolice que reside dentro do nosso coração e dentro da nossa mentalidade. Quanto existe dentro da nossa mente de materialismo, de alguns homens de machismo, outras irmãs da doutrina mundana do feminismo. Quanto existe na nossa mente de mundanismo em geral.
que a gente abraça com uma teimosia desesperadora. O Espírito de Deus usa da verdade da Escritura para confrontar essas coisas, para indicá-las como erro, para nos chamar a abandonar essas coisas e receber de Deus um outro jeito de pensar, um outro jeito de entender as coisas, um outro jeito de viver. Ele faz isso primeiro e mais do que qualquer outra coisa, insisto, por meio da Escritura Sagrada. O Espírito Santo, olha esse texto lindo aí de Isaías. Isaías profetizou sobre o Espírito Santo e disse: e repousará sobre ele, sobre o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor. Olha isso aí. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, e de conselho, e de fortaleza, e de conhecimento e de temor do Senhor. Esta é a obra do Espírito de Deus na nossa vida. Como a gente sai da tolice? Consiste primeiro em ser salvos. É provável que eu esteja me dirigindo a algumas pessoas presentes neste culto esta noite, ou que estão acompanhando a transmissão deste culto pela internet, que ainda não são salvas. Eu não estou falando de ser evangélico, eu não estou falando de ser membro de uma igreja ou desta igreja, ou ser filho de crentes, eu estou falando de ser salvo, ser pessoalmente salvo, conhecer pessoalmente o amor salvador de Jesus Cristo. Você pode estar numa igreja, não te faz um salvo. É certo que todos os salvos devem estar na igreja, mas nem todos que estão na igreja são salvos. Começa ali, porque tentar merecer a salvação, ou pensar que essas coisas são coisas que não têm importância, ou que isso aí é um negócio de religião que fica querendo entrar na vida da gente, ou achar que a hora de pensar nisso é quando você for mais velho. Todas essas coisas e um monte de outras, aos olhos de Deus, são reputadas como tolices. Você renuncia à tolice, e você busca o Filho de Deus como seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para ser o Senhor da sua vida. Você chega a Ele e diz: Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho justiça, eu não tenho merecimentos, eu não tenho acesso, nem direitos, nem dignidade. Eu venho ao Senhor de mãos vazias, mas eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim. Eu peço ao Senhor que lave, que tire o meu pecado da minha vida, que tire a culpa do meu pecado, que tire o poder do pecado sobre a minha vida. Eu peço ao Senhor que me perdoe os meus pecados. Não é algo do tipo: um dia eu levantei a mão porque o pastor terminou a mensagem. Eu mesmo convido isto, mas para que eu possa orar por você. Não é que alguém me ensinou a repetir uma oração. Eu já repeti muitas orações na minha vida, quando eu ainda era novo na fé, sobretudo. Repeti muitas orações, não sabia orar. Que bom que alguém me deu uma oração para repetir, porque eu não sabia orar. Mas é mais do que isto. Transcende estas coisas. Quanta gente no dia do juízo vai chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu repeti uma oração, eu levantei a mão, eu fui à frente. Isso não é ser salvo. Ser salvo é ter o Senhor Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, tê-lo como seu Salvador, submeter-se a Ele como o Senhor da sua vida. É aí que inicia a obra de Deus de nos tirar da tolice. Deus faz um depósito completo do Espírito Santo na nossa vida. Mas é notável que ser salvo não é garantia de ser sábio. Deixa eu dizer, ser salvo não é garantia de ser sábio. Existem salvos que praticam tremendas tolices. Eu penso um exemplo do Antigo Testamento. Eu creio que ele era salvo. Ele está citado lá como herói da fé em Hebreus 11, só pode ser salvo. Você sabe, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, ele era salvo? Se ele não fosse salvo, ele não estaria em Hebreus 11 como herói da fé.
É mais fácil pensar que ele não era, mas era. Ao mesmo tempo, quantas tolices Sansão fez ao longo da sua vida. Terríveis tolices. Por causa da tolice dele, a esposa dele morreu. Antes de ele se envolver com prostitutas, com promiscuidade, por causa da tolice dele, a esposa dele morreu. Por causa da tolice dele, o nome de Deus foi desonrado. Por causa da tolice dele, todo o povo fraquejou. Salvo não é garantia de ser sábio. Ele tinha um grande histórico, ele foi cheio do Espírito Santo algumas vezes, sabia disso? Deus fez coisas fenomenais, raríssimas, inclusive por meio dele. Existem coisas na história dele que você só entende a partir da hora que você sabe que Deus estava com ele. Ele sozinho enfrentou dezenas de homens, vindo de todos os lados, um enxame de gente armada vindo contra ele, e ele saiu dessa vitorioso. Aliás, matou todos. Deus era com ele. Deus era com ele, ele foi cheio do Espírito, ele foi usado por Deus de maneira extraordinária, mas que tolices tremendas Sansão fez. Ser salvo não é garantia de ser sábio. Com as tolices virão as consequências. Primeiro de tudo, as que expõem o nome de Cristo à desonra. As consequências que podem ser um tropeço na vida de nossos irmãos, que trazem ruína ao nosso lar, que trazem dores para o nosso coração. Você não tem aí na sua memória algumas tolices que você fez, que você se arrepende delas até hoje, que você lamenta até hoje? Não é possível que sou só eu. Consequências que tirarão de cada salvo tolo os privilégios da vida em abundância. Você está vendo que a preocupação do Pai conosco não é exagerada? Você está vendo? O Pai preocupa-se com seus filhos por causa da tolice, mesmo Ele já nos tendo dado a solução. Existem pessoas que são assim: eu já fiz o que eu tinha que fazer, e de fato eu não nego. Às vezes nas relações humanas chega um ponto em que a gente tem que fazer essas escolhas. A escolha de deixar alguém seguir o seu próprio caminho, tendo sido antecipadamente alertado. Eu aprendi isso com poucas palavras de um mineiro que dizia: quem não ouve cuidado, ouve coitado. Mas Deus ama muito melhor do que nós. Ama perfeitamente. Uma das formas como Deus mostra o seu amor é o seu cuidado, o seu zelo com as nossas vidas. Por isso, em segundo lugar, o Pai aconselha os seus filhos. É esse o sentimento do texto que nós vamos ler aqui, são conselhos que Deus nos dá. E esses conselhos são conselhos que a gente pode até traduzir em alguns princípios, embora o texto seja totalmente objetivo, prático, direto ao assunto. Deus escolheu alguém por meio de quem Ele poderia demonstrar isto. Você lê isto na Escritura Sagrada e percebe isto. Quando Deus quer demonstrar a dor do seu coração, Deus escolhe um Jeremias. Um Jeremias por meio de quem Deus revela o sofrimento no seu coração diante do desatino do povo. Quando Deus quer fazer poesias, Deus escolhe um Davi e enche o coração dele, e as palavras de Davi, tão belas, tão poéticas, são palavras do próprio Deus. Quando Deus quer ensinar com zelo pastoral, Deus usava muitas vezes este homem Paulo, um homem zeloso, inteligentíssimo. Você não tem essa impressão quando lê os textos de Paulo? Eu imagino que deve ter sido uma das pessoas mais inteligentes que o mundo já conheceu. Uma mente formidável. A lógica dele é tremenda. Tremenda. Mas ao mesmo tempo ele não é alguém fechado dentro da sua própria inteligência. Ele é bem equilibrado nesse sentido. Ele ama as pessoas, ele ensina, mas ele se preocupa. Ele aponta o caminho, mas ele diz: não, veja bem, vai por ali, vai por aqui, eu me preocupo contigo. Deus usa por meio dele para aconselhar os seus filhos. Deus fala para a gente ser zeloso, atento, vigilante. Deus fala para a gente ser zeloso, atento, vigilante.
vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. A ideia aqui não é você andar sempre na ponta dos pés, com medo, como se fosse Deus assim, um Deus cheio de caprichos misteriosos, como se a gente estivesse andando assim num campo minado de Deus. Ah, se eu puser o pé aqui, Deus não vai gostar de mim. Se eu puser o pé ali, Deus está sempre me fiscalizando. Ai, que medo, o que Deus vai fazer? Não, 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 não. A ideia é diferente disto. A ideia é a de que a gente tenha tanto desejo, eu preguei aqui muito sobre o temor do Senhor já, que a gente tenha tanto desejo de agradar a Deus, a gente tenha tanto prazer em agradar a Deus, tenha tanto prazer em alegrá-lo, em honrar o seu nome, que a gente de fato não vive com esse negócio desse medo caprichoso, como se Deus fosse assim, mas a gente vive uma vida na dependência de Deus, sabendo que é muito fácil a gente fazer algo que desagrada. Se o nosso coração ficar no automático, ele provavelmente vai fazer mais as coisas que desagradam do que as coisas que agradam a Deus. Então o texto diz, vede prudentemente como andais. Veja esse texto aí de Provérbios. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O tolo se dá por seguro. Deixa eu exemplificar isto de duas maneiras. O Stott, muitos se lembram de John Stott, ele escreveu um livro muito interessante sobre pregação, e ele conta a história de um pastor que já tinha alguns anos de ministério, então ele já tinha mais ou menos aprendido esse negócio de sermão, como é que faz, mais ou menos. Então ele gostava de dizer para a igreja, que uma vez que ele era um homem muito inteligente, por sinal, que ele preparava a pregação enquanto ele andava da casa pastoral para a igreja. Ele dizia isso, né? Eu sou muito inteligente mesmo, eu preparo enquanto eu estou indo para a igreja, uso o meu tempo para outras coisas. Vou andando e penso, eu vou falar isso aqui na introdução, o texto é esse, o primeiro ponto, o segundo ponto, o terceiro ponto, lembra de alguma ilustração que leu em algum livro, está tudo pronto, tudo certo. Aí foi surpreendido da semana seguinte, quando a liderança da igreja decidiu comprar uma casa pastoral que ficava a 20 quilômetros da igreja. Vai pensar mais, pastor. Quantas vezes a gente faz assim, para usar essa linguagem mundana, a gente confia no nosso taco. Ah, eu já sei fazer. Eu já sei fazer. Não é que a gente seja aconselhado a ficar cheio de melindres. Um segundo exemplo seria o seguinte. O sábio e o tolo foram viajar. O sábio revisou o carro, encheu o tanque, conferiu se tinha tudo, colocou dentro do carro o lanche das crianças, preparou todas as coisas, planejou a sua rota, viu se tinha pedágios, onde tinha posto de gasolina, entrou no carro com a família, orou e disse, Deus abençoa a minha viagem e nos leve em paz até onde estamos indo. O tolo fez a mesma oração, só não fez o resto. Não abasteceu, não olhou se tinha que pagar pedágio, não olhou onde tinha posto, não se preocupou com nada. Ele disse, eu estou confiando em Deus. Não, não está confiando em Deus, está tentando o Senhor. Uma vez eu ouvi uma oração que me tocou muito meu coração. Uma pessoa dizendo, Pai, por favor, não se recuse a nos abençoar. E aquilo gravou-se na minha memória, porque reflete bem a forma como a gente deveria. Não porque Deus seja tão mesquinho, Ele não é, Ele é muito generoso, Ele é muito bom. Mas nós podemos nos relacionar com Ele com esse respeito, com essa reverência, com essa dependência de Deus. Outro conselho que Deus nos dá é o seguinte, seja consciente do propósito de sua vida e evite desperdícios, desvios, porque o texto diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu ainda não orei sobre isso, mas se Deus me der essa orientação, eu desejo pregar mais sobre isso na quarta-feira que vem. Aliás, eu até pensei que essa era uma boa ideia, me veio à cabeça agora. No domingo eu prego uma parte do sermão, na quarta eu prego a outra. O que você acha desse negócio? Gostei de verdade. Nossa, que ideia de ouro que eu tive. Não, deixa eu ver. Consciência de finitude. Mais do que isso,
consciência da brevidade da sua vida. É por isso que eu disse que eu desejo quarta-feira, se o Senhor assim me orientar, pregar um pouco mais sobre isto. Mas veja um dos textos bíblicos que nos coloca diante dessa realidade, Salmo 39, versículo 4 e 5. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Quando a gente percebe como a nossa vida é breve, a postura que a gente tem que adotar não é a postura, porque a vida abundante não tem nada a ver com o mero ativismo, com essa loucura, essa drive de produtividade que as pessoas têm, essa gana, essa sanha por causa de trabalho. Não, meu amigo, não me entenda errado, trabalhar é um propósito de Deus para a sua vida. Isso é claríssimo na Escritura. A Bíblia diz, se alguém não quer trabalhar, e eu ouvi dizer que existe uma porcentagem enorme de pessoas do Brasil hoje que simplesmente não trabalham, adultos, saudáveis, simplesmente não trabalham. Deus tem o caminho para eles, não quer trabalhar não? O que a Bíblia diz? É simples, não é? Ao mesmo tempo, o ensino da Bíblia é muito claro também. Trabalhar é um propósito de Deus, mas não é o resumo da vida. Não é o resumo da vida. Aliás, nós ouvimos aqui na Conferência da Juventude, o último fim de semana, uma pregação sobre a produtividade e o quanto que essa drive de produtividade compromete a vida abundante. Não, melhor do que isto, o objetivo aqui é nos mostrar que diante da brevidade da nossa vida, nós devemos ter prioridades e fazer escolhas segundo aquilo que Deus reputa como mais importante. Então eu diria que as nossas prioridades não estão necessariamente em construir patrimônio, mas em ter comunhão com Deus. Não estão em a gente levantar milhões, mas em dar fruto espiritual. Certamente, mais do que a gente conhecer, viajei, fui em tantos lugares, tirei foto com todos os monumentos do mundo, tudo que existe de bonito nessa terra que vai passar. Será que você já fez uma viagem missionária? Já participou de um projeto missionário? Viagens turísticas têm o seu valor, eu jamais recriminaria tal coisa. Mas e uma viagem missionária, você já fez? Participar de um projeto missionário uma semana? Uma quinzena de dias, um mês? Conhecer as fronteiras do reino? Não é em fazer muitos amigos, embora isso tenha, claro, grande valor. Eu tenho muitos amigos aqui, eu estou vendo inúmeros amigos que eu tenho. Eu sou grato a Deus pela vida de todos os meus amigos. Mas falar de Jesus para pessoas que não são crentes, para os seus amigos que ainda não conhecem o amor salvador. E se os seus amigos fossem seus irmãos? E se os seus amigos fossem os seus companheiros? E se você reencontrasse os seus amigos no dia da ressurreição para a vida? Remir o tempo, servir os santos. Deus quer que a gente seja consciente do propósito de nossa vida. Porquanto, olha essa expressão, porquanto os dias são maus. Terceiro conselho de Deus para nós. Por isso não sejais insensatos, diz o versículo 17. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Seja dedicado a Deus. Isto é, andar em comunhão com Ele. Fazer a vontade dEle. As traduções modernas, a NVI, a Nova Almeida, a NVT, colocam assim, eu achei a forma interessante, colocam assim: mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. As situações complexas que nós enfrentamos, e quantas delas, são exatamente a oportunidade que Deus nos dá de diariamente praticar a sabedoria bíblica. Eu acho que muitos de vocês já leram aquele livro, chamado Em Seus Passos. Vocês conhecem mesmo, hein? Em seus passos, o que faria Jesus?
Eu lembro quando eu era adolescente na igreja, a gente fazendo trabalho de adolescente, aquelas miçanguinhas, OQJF, amarrava aquilo no pulso. Era um lembrete. Pena que eu esqueci tantas vezes. Tantas vezes eu me esqueci de me perguntar o que Jesus faria diante desta ou daquela situação. Está vendo? É a ideia de sabedoria bíblica que está vindo desde o começo da mensagem. É conseguir entender conforme Deus e agir conforme Deus. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Quarto conselho de Deus para nós: tenha freios. Tenha freios. O texto diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Talvez seja difícil de entender o contexto original desta orientação, uma vez que o mundo hoje usa as bebidas alcoólicas de maneira tão diferente do mundo antigo. Mas em reconstrução seria algo assim. Àquela época, havia pessoas que usavam do efeito do álcool no organismo, que é um efeito de relaxamento, baixa de inibições, diminuição sensorial, alterações no psicológico da pessoa, e naquela época deixavam-se dominar por isso. Naquela época, em dias de alegria, usava-se a bebida alcoólica como parte da comemoração. Havia festejos públicos em que a bebida era distribuída largamente para que as pessoas experimentassem os efeitos do consumo que para algumas pessoas não precisa ser elevado o consumo para já levar aos efeitos mais avançados. Isso em dias de alegria. Naquele tempo, em dias de tristeza, dias de derrota na vida pessoal, dificuldades, perplexidades, usava-se a bebida para obter relaxamento das tensões e conforto. Pode parecer muito distante da nossa realidade, mas algumas pessoas criaram naquela época uma tal relação com as bebidas, sendo que o vinho era praticamente a única bebida alcoólica efetiva, real, que havia no mundo antigo. As pessoas naquela época criaram uma tal relação com as bebidas que viviam uma dependência disso. Um amor desenfreado, preferindo, em alguns contextos de pobreza, naquela época, a bebida que dava uma saída psicológica da vida do que o pão que sustentava a vida e os seus sofrimentos. Tudo isso naquela época, né? Hoje é muito diferente. Outra verdade é que o povo evangélico, durante muitos anos, ficou culturalmente marcado, no Brasil, no continente americano, no Ocidente em geral, como um povo abstêmio, o que levou a surgir o jargão: crente não? Isso mudou nos últimos 20 anos. A proclamação, o ensino de que não há proibição bíblica ao consumo de bebida alcoólica, isso é verdade, evidentemente é verdade, levou, porém, ao outro extremo. E o que era algo assim taxativo, tornou-se sem taxa nenhuma. Será que os antigos, aqueles crentes que vieram antes de nós, eram tão taxativos porque conheciam a Bíblia menos do que nós? Certamente eu não diria ser o caso. O mundo evangélico viu o crescimento de um forte movimento naquela época, final do século XIX, o movimento de abstemia foi muito grande, por causa dos avivamentos espirituais, em resposta a questões sociais muito sérias. Era comum no século XIX a Bíblia vir com um anexo, uma folha de pacto familiar, onde a família assinava o pacto de nunca, nunca, nunca. Isso se galvanizou, se enraizou na cultura evangélica. Como eu falei, há cerca de 20 ou 30 anos atrás, prevaleceu, e eu digo, estou sendo muito claro, de fato, a Bíblia não tem nenhuma categorização do consumo em si como pecaminoso. Mas você concorda comigo que isso levou para o outro extremo?
A atitude da Bíblia para com isso não é permissiva, não é omissa. O todo tem os seus alertas, não tem? É algo cujo uso é opcional. É uma opção que por vezes é feita sem reflexão e pior, sem freios. Cada vez que você se embriaga, você está pecando. E se é muito difícil conter-se, elimine totalmente isso da sua vida. Tire de dentro da sua casa. Não chegue perto. Longe de ti. Confesse. Peça perdão. O consumo, repito, é opcional. Mas pecar não deve ser uma opção. Não deve ser visto como algo normal. Faça com esse pecado o que a palavra de Deus manda fazer com todos os outros. Confesse e deixe. E você, como diz o texto bíblico, alcançará misericórdia. Eu acho que a palavra que eu estou trazendo aqui é uma palavra equilibrada. Pelo menos eu penso que é. Somando o que a palavra de Deus ensina sobre isto. Não proibir com versículos não funciona. Frear, sim. Por isso eu entendo isto como um princípio, mais do que uma regra específica, um princípio. Por quê? Porque o princípio é o uso de coisas cujo uso é prazeroso. O princípio é o uso de coisas prazerosas. O que acontece se a gente usa demais aquilo que é prazeroso? Comprar é prazeroso? Ora, confesse, diga que sim, porque é. Todo mundo, todos os filhos de Adão gostam. Um ou outro, não. Mas se a gente for carregado por prazer, a gente cai em dívidas. Comer é bom? Rapaz, depois de dormir, deve ser uma das melhores coisas que tem. Minha luta pessoal, minha oração diária. Eu fiz cirurgia, é verdade, só não reduzi os olhos. Minha luta diária, eu confessei uma hoje de manhã, hoje eu estou cheio de confissões para a igreja. Se a gente come demais, o que acontece? A gente peca. Glutonaria é pecado. Igual a qualquer outro. Tenha freios. Só porque algo é bom, não quer dizer que pode ser feito à vontade. Só porque a sensação é prazerosa, todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A ponto de a palavra de Deus dizer o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O Pai, em terceiro lugar, revela o segredo de tudo. E esta é uma das orientações. Eu prometo aos irmãos que, voltando desse período de férias, eu volto a esse texto para pregar mais uma vez sobre enchimento do Espírito. É um assunto vital, é um assunto absolutamente necessário. Mas aqui eu farei uma rápida menção pegando tudo. O Pai revela o segredo de tudo. Qual é o segredo? Qual é o segredo da semelhança com Cristo, que é o tema desta passagem como um todo? Qual é o segredo da vida cristã? Qual é o segredo do cristianismo? Qual é o segredo da vida exitosa, da vida espiritual bem-sucedida? Qual é o segredo? O segredo está aqui. Não vos embriagueis com vinho, já tratamos disso, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Este é o segredo. Esta é a característica, é isto. Quando Deus está falando dessas regras, desse comportamento, desses princípios, o que Deus está buscando em nós é isto, a plenitude do Espírito Santo. Como, pastor? Como a gente alcança a plenitude do Espírito? Em primeiro lugar, comunhão com os irmãos, falando entre vós. Falando entre vós. Mais do que entre vós, o texto poderia ser traduzido falando uns aos outros. O enchimento do Espírito existe na comunhão benfazeja, nesse círculo abençoado que existe entre os irmãos.
Talvez já tenha acontecido de você ficar enfermo e ficar impedido de frequentar o culto durante algumas semanas. Eu escuto o testemunho desses irmãos dizendo que ao virar a esquina e ver o prédio da igreja, o coração começa a sentir uma alegria tão grande. Ao parar o carro e entrar e começar a ver os irmãos, o coração começa a experimentar sentimentos tão fortes. Ao entrar na casa de oração e ver os irmãos, ouvir o som mavioso da congregação cantando toda junta, toca o coração da gente. Toca o coração da gente. O convívio dos irmãos é um dos instrumentos e até um medidor da plenitude do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. A segunda colocação é enchendo-se da palavra de Deus. Eu acho que todo mundo aqui gosta de ouvir o reverendo Hernando Dias Lopes, não é verdade? Todo mundo gosta, um pregador maravilhoso, homem abençoado. Quem sabe um dia a gente traz ele aqui na igreja para pregar aqui para nós? Isso é uma coisa boa. Olha só. Agora eu tenho que resolver isso logo, porque ele fala muito bem, é uma maravilha ouvi-lo. Eu não sei se você já reparou, o que há de mais impressionante na mensagem dele para mim, e quem estava falando para mim outro dia sobre isso era Maltos, é o tanto que ele cita os textos de memória. O tanto que ele cita os textos de memória. Você poderia dizer, é uma função cerebral maravilhosa. Certamente. Mas essa função cerebral maravilhosa podia estar sendo usada para outras coisas. Está sendo usada para guardar a palavra de Deus no coração. Quantos versículos você sabe de qual? Qual foi o último versículo que você memorizou? João 3,16, do departamento infantil, misericórdia de ti. Não precisa memorizar, não. A gente diz celular no bolso. Rapaz, aparta de ti esse negócio. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Enchendo seu coração de louvores, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O palco da adoração não é o, entre aspas, palco do entre aspas templo. O palco da adoração é o seu coração, que ama o Senhor Jesus, que entra aqui no domingo à noite, desejando de todo o coração sentir a presença de Jesus aqui entre nós. Que sai de casa porque quer ouvir a voz do Senhor no seu coração. Esta é a adoração, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Quarta coisa, praticando a ação de graças. Como a gente é cheio do Espírito Santo, em comunhão com os irmãos, enchendo-se da palavra de Deus, enchendo o seu coração de louvores, praticando a ação de graças. Quando eu estou estudando um texto, um livro da Bíblia, eu começo a contar as repetições. Efésios é uma carta curta, tem apenas 155 versículos. É uma carta curta. Esta é a 13ª vez em que o apóstolo Paulo fala de ação de graças na carta aos Efésios. É a 13ª vez que ele fala de ação de graças. Ação de graças é um negócio fundamental na vida cristã. Note, todos nós conhecemos o texto de 1 Tessalonicenses que diz, em tudo dai graças, não é isto? O texto que nós estamos lendo não diz isso. O texto diz, dando graças por tudo. Em tudo, é uma boa saída. A gente diz, está horrível, não está como eu queria, mas em tudo dai graças. O texto não diz em tudo, o texto diz por tudo. Dê graças a Deus pela batida do carro, pode ter sido um livramento. Dê graças a Deus pelo negócio que não deu certo, pode ter sido um grande livramento do Senhor na sua vida. Dê graças a Deus pelas lutas, porque o Senhor está trabalhando o seu caráter por meio delas. Em quinto lugar, seguindo o exemplo de Jesus, onde Efésios 5:21 diz, sujeitando-vos uns aos outros, esta é a vida de Jesus Cristo, nosso Salvador, no temor de Deus. A partir daqui, ele vai entrar no grande trecho da carta que fala sobre a vida familiar.
Mas a chave para um negócio que fala de mulheres sujeitas ao marido, maridos que amam a esposa, filhos obedientes aos pais, pais que criam os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, servos que obedecem os senhores, vai até capítulo 6, versículo 9. É o nossa próxima parte de caminhada em Efésios. Eu acredito que a gente vai terminar essa carta até o fim do ano. A chave para isso está aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tudo isso, meu irmão, é a vida em sabedoria. A tolice é uma grande possibilidade na nossa vida, não é verdade? Na minha vida, na sua. Nós somos propensos a proceder tolamente. Então nós precisamos muito da ajuda de Deus para que não pratiquemos tolice. Por isso o versículo é Tiago 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, que diz o texto aí? Está no seu resumo. As coisas que eu gosto nesse texto. Primeira, esse texto inclui o seu reconhecimento de que precisa. Se algum de vós necessita de sabedoria, tem falta de sabedoria, está implícito aí o reconhecimento. A segunda coisa que tem nesse texto, oração, peça a Deus. Agora é maravilhoso o seguinte, está garantido, glória. Se você pedir, não é uma hipótese, Deus talvez vai analisar o seu caso. Não, ser-lhe-á dada, garantia. Deus quer que você seja sábio. Deus já deu o depósito de sabedoria, que é o Espírito Santo. Se você não é crente, você não tem o Espírito de Deus, mas você pode ter. Aliás, existe uma razão porque você não teria. Se você pudesse ser perdoado de todos os seus pecados, existe uma razão por que não querer ser perdoado. Se você pode ser salvo, existe uma razão por que escolher continuar perdido. Faz sentido essas coisas? Nenhum. Da mesma maneira que Deus está pronto a dar sabedoria, Deus dá perdão. Peça a Deus. Vamos orar? Meu Pai, nosso Pai que está nos céus, quando a gente para ver, Deus, o quanto a gente corre o risco de agir tolamente, nosso coração até se assusta. Mas, ó Deus, o Senhor é tão misericordioso, tudo teu é cheio de misericórdia, o Senhor nunca nos trata como nós merecemos. Então o pedido que fazemos ao Senhor, Deus, com base na verdade da tua palavra, mais do que isso, Deus, nos apegando a essa promessa que a gente acabou de meditar, que o Senhor tem prometido sabedoria a quem pedir. Ó Deus, nós individualmente e até como igreja, pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Deus, e nos dá sabedoria. Nos dá entendimento, Deus, da tua palavra, de quem tu és, e nos ajuda a viver a nossa vida neste mundo de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Perdoa nossas muitas faltas, Pai. Conduze-nos segundo a tua vontade, faze-nos pessoas semelhantes ao teu santo Filho Jesus. Obrigado por esse culto, obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui, Deus, mas talvez algumas pessoas ainda não conheçam o teu plano de salvação, e eu oro, Deus, que o teu Espírito Santo fique tocando o coração, Deus, incessantemente, dando entendimento, Deus, provendo compreensão, trazendo estas almas ao Salvador, que é o teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, por permitir que a gente oferecesse este culto ao Senhor. Que aquilo que o Senhor nos deu esta noite a gente não perca, mas guarde no coração. E nos guardemos, ó Deus, no teu amor e na tua misericórdia, todos os dias, até o dia da nossa morte, ou até o dia em que seremos chamados para subir e estar com Jesus no dia da sua vinda. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os santos de Deus, todos os dias, até o dia de Jesus Cristo. Que assim seja, no nome dele, a igreja de Deus diz: amém.